Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Vós vos despojastes do homem velho com as suas obras e vos revestistes do homem novo, daquele que se renova continuamente, avançando sempre na perfeição, para o conhecimento mais perfeito de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Essas palavras de São Paulo aos Colossenses são a prova de que a maturidade não é um valor puramente humano, que toca apenas a nossa vida intelectual ou a nossa vida afetiva. Pelo contrário, ninguém pode amadurecer plenamente se o seu organismo espiritual permanece estagnado. Ou pior, se o seu organismo espiritual se encontra morto e inoperante por causa do estado de pecado mortal habitual. Isso quer dizer que para nós, que somos batizados, a maturidade consiste, sobretudo, no pleno desenvolvimento do nosso organismo espiritual, no pleno desenvolvimento das virtudes. Ou seja, para nós, o caminho da maturidade é o mesmo caminho da santidade. É certo que existe uma maturidade própria para cada fase da vida, mas nenhuma outra fase exige mais maturidade do que a passagem da adolescência para a vida adulta. É na vida adulta, quando o organismo atinge a sua plenitude, quando as tempestades emocionais diminuem, quando a razão está mais apta para dirigir as nossas escolhas de vida. Enfim, é durante a passagem da adolescência para a vida adulta que a maturidade se torna uma das questões mais importantes da nossa vida. Não obstante, ninguém amadurece simplesmente porque atingiu a maioridade. Afinal, a maturidade não é uma aquisição natural, como é o caso do desenvolvimento do nosso organismo, desde que o nosso corpo receba os nutrientes necessários. Pelo contrário, a maturidade depende das escolhas que fazemos na vida. Ela depende de como nós empregamos o livre-arbítrio. Ela depende do lugar que a inteligência ocupa em nossa vida. O lugar que a inteligência ocupa em nossa vida. De fato, nós somos um composto de corpo e alma. Nós possuímos diversas capacidades, como a inteligência, a vontade, a memória, a imaginação, os apetites da alma e assim por diante. Porém, se nós somos um composto de corpo e alma, ou a nossa razão ocupa o topo da nossa personalidade, ou as nossas paixões ocupam o topo. Quando a razão dirige e ordena a nossa personalidade, quando a razão é soberana sob o auxílio da graça, nesse caso, nós estamos na via que nos conduz à maturidade, pois o indivíduo que se dirige pela luz da razão, sob o auxílio da graça, esse indivíduo é dono de si mesmo. Esse indivíduo não se deixa dominar pelas paixões desordenadas. Esse indivíduo almeja bens superiores como as virtudes. Por outro lado, quando a razão não ocupa o topo da nossa personalidade, então nós fazemos de algum aspecto periférico
da nossa natureza, o centro da nossa personalidade. Por exemplo, numa alma dominada pelo vício da impureza, é a concupiscência que ocupa o topo da personalidade desse indivíduo. Aquilo que ele tem de mais baixo e de mais semelhante com os animais, esse aspecto é que domina a sua personalidade. O que deveria ser periférico se torna principal, o que deveria ser governado pela razão se torna o tirano dessa alma. E nesse caso, não é possível amadurecer. Ainda que o indivíduo tenha conquistas pessoais ou profissionais, a sua personalidade ainda se mantém infantilizada pelo vício, que impede o governo da razão sob o auxílio da graça, o governo da razão sobre todos os aspectos da vida. O primeiro aspecto da maturidade que devemos considerar hoje é a nossa identidade. Ou melhor, o pleno desenvolvimento da nossa identidade pessoal. Para compreender melhor essa questão, basta recordarmos das paixões da nossa infância e adolescência. É muito comum que na infância e na adolescência nós tenhamos algum ídolo ou herói, que pode ser um artista, um jogador, um cantor, mesmo um personagem de um filme ou desenho animado. Nós nos identificamos com esse ídolo, nós queremos nos parecer com ele, nós queremos que a nossa vida seja semelhante à vida ou à narrativa desse ídolo. Em outras palavras, nós negamos a nossa vida, em maior ou menor grau, para viver uma vida que não é a nossa, e sim a vida do nosso ídolo ou herói. Ora, quando nós atingimos a vida adulta, nós já devemos ter abandonado definitivamente os ídolos da nossa infância e adolescência. Na vida adulta, nós já percebemos claramente o quão infantis nós fomos quando idolatramos algum artista, jogador, cantor ou personagem. Aquela não era a nossa vida. Nós deixamos de viver a nossa vida para viver uma vida que não é a nossa. Portanto, a primeira aquisição da maturidade é a aceitação plena da nossa identidade pessoal. Eu sou uma pessoa irrepetível, eu tenho uma personalidade própria, Deus me fez único e me amou com um amor pessoal. Isso significa que uma pessoa amadurecida aceita a si mesmo em todos os seus aspectos. Ela aceita o seu corpo, com as suas qualidades e defeitos. Ela aceita a sua natureza sexuada, tal qual foi criada por Deus. Ela aceita o seu temperamento, com as suas qualidades e defeitos. Ela reconhece com humildade os seus vícios, chamando-os pelo nome. É certo que nós devemos combater os nossos vícios com o auxílio da graça. Porém, isso não impede que nós os chamemos pelo nome, reconhecendo que temos aquele vício. Em outras palavras, nós não devemos chamar de tranquilidade o que deve ser chamado de preguiça. Não devemos chamar de dinamismo o que deve ser chamado de ativismo e, inclusive, tibieza, pois o tíbio é muito proativo para tudo aquilo que não seja os seus deveres de Estado. Então, se temos um certo vício, ele deve ser chamado pelo nome. Ninguém se cura de um vício se não admite possuí-lo, se não o chama pelo nome.
Ainda que tenhamos abandonado os ídolos da nossa infância e da nossa adolescência, é muito comum na vida adulta que observemos com admiração as qualidades físicas, psicológicas e morais de outras pessoas e tenhamos assim uma certa tristeza ou decepção com o nosso corpo, com o nosso temperamento ou com os nossos hábitos. No entanto, esse espírito de comparação é muito enganador. Na verdade, não é o Espírito Santo que sopra em nossa alma o espírito de comparação, e sim o espírito diabólico. É o demônio que pretende nos lançar no abismo da tristeza, da decepção e até mesmo da revolta por meio das comparações. As comparações são sempre danosas porque são sempre mentirosas. No livro de Samuel está escrito: o que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. E, na verdade, enquanto nós sofremos e nos deprimimos porque não possuímos uma qualidade física ou moral, a pessoa com quem nós nos comparamos também sofre por não possuir outras qualidades. Talvez ela nos veja como superiores em algum aspecto, enquanto nós a consideramos superior em outro aspecto. Por exemplo, enquanto nós suspiramos por uma qualidade física que não temos, a pessoa com quem nós nos comparamos suspira por uma vida familiar que ela nunca teve e, quem sabe, nós tivemos. Portanto, caros fiéis, não é o Espírito Santo que sopra as comparações, e sim o espírito diabólico, para que não saibamos reconhecer os dons que Deus nos deu e para que não tenhamos gratidão pela vida que Ele nos deu. Então, enquanto o demônio sugere as comparações, o Espírito Santo, por sua vez, sopra a ação de graças. Pois São Paulo diz na Epístola aos Tessalonicenses: em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Além disso, as comparações não nos fazem perceber qual o plano amoroso da providência a nosso respeito. Afinal de contas, a única via que conduz à santidade é a cruz de Jesus Cristo. Nós todos devemos nos configurar ao mistério da paixão. Nós todos devemos morrer ao homem velho, a fim de entrar na vida nova dos filhos de Deus. Quando comparamos as misérias humanas da nossa vida com as qualidades aparentes do próximo, nós ficamos cegos para todo o bem sobrenatural que nosso Senhor quer extrair da nossa vida, ainda que com as suas misérias e dificuldades. Quando os discípulos encontraram no caminho um cego de nascença e perguntaram a nosso Senhor de quem era o pecado, dele ou de seus pais, nosso Senhor lhes respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Deus quer manifestar o seu amor na nossa vida, mas nós escolhemos não ver quando nos comparamos com os outros. Portanto, caros fiéis, é próprio da maturidade a aceitação plena da nossa identidade pessoal. Eu sou uma pessoa irrepetível, eu tenho uma personalidade própria, Deus me fez único e me amou com um amor pessoal. Além da aceitação da nossa própria identidade, isto é, do nosso corpo,
da nossa natureza sexuada, das nossas qualidades, do reconhecimento dos nossos defeitos, nós devemos também aceitar as nossas origens, ou seja, os nossos pais, a nossa família e todas as demais circunstâncias da nossa vida. É muito comum que os adolescentes sintam vergonha dos próprios pais, porque o adolescente tem pressa para se tornar independente e viver a própria vida. No entanto, não é virtuoso que nós adultos tenhamos vergonha dos nossos pais ou da nossa família, por piores que sejam os seus defeitos, ainda que tenhamos sofrido a rejeição ou qualquer outro dano por parte dos pais ou dos parentes. Lembremos-nos dos filhos de Noé no Antigo Testamento. Quando Noé bebeu vinho pela primeira vez e embriagou-se, o seu filho Cão foi contar aos seus irmãos que o pai se encontrava nu na tenda, enquanto que Sem e Jafé foram cobrir a nudez do pai, caminhando de costas e desviando o rosto para não verem o pai naquele estado. O livro do Gênesis narra que Cã foi amaldiçoado pelo pai, porque lhe faltou com o respeito ao fixar os olhos na nudez do pai embriagado. Isso significa, caros fiéis, que uma pessoa amadurecida não paga o mal com o mal, pois quem paga o mal com o mal se torna semelhante àquele a quem tanto odeia. Pelo contrário, uma pessoa amadurecida se move pela caridade, não pelo ódio, não pelo ressentimento. Uma pessoa amadurecida na vida espiritual sente pena, sente compaixão da miséria do próximo, pois sabe que o prejuízo é mais de quem cometeu o pecado do que daquele que sofre os danos do pecado alheio. O prejuízo é mais de quem comete o pecado. É provável que aquela pessoa que me fez mal na minha família não teve as mesmas oportunidades que eu tive, não recebeu as abundantes graças que eu recebi, e se não fosse por tanto amor, por tanta misericórdia do Sagrado Coração para comigo, talvez eu fosse igual, talvez eu fosse pior do que ela. Se eu não sou igual ou pior do que aquela pessoa que me fez mal, isso se deve mais à graça do que aos meus méritos. Sendo assim, se quisermos amadurecer, devemos perdoar o nosso pai ou a nossa mãe. Devemos rezar por eles e querer de todo o coração a sua conversão. Por fim, devemos aceitar as demais circunstâncias da nossa vida, como, por exemplo, as condições modestas da própria vida, as nossas limitações materiais e profissionais. É certo que a prosperidade não é um mal, desde que a riqueza não seja empregada no pecado, e desde que haja desprendimento de coração, pois, como diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, a figura desse mundo passa. No entanto, se nós somos dominados pela concupiscência dos olhos, ou então pelos devaneios da imaginação, então nós cobiçamos o que não podemos possuir, compramos o que não podemos pagar, ostentamos o que não passa de vaidade. Na verdade, caros fiéis, uma pessoa amadurecida sabe que o seu valor não se mede pelos seus bens materiais. O seu valor não se mede pelas suas posses, por aquilo que ela pode comprar ou ostentar. O seu valor se mede pela sua interioridade, ou seja, a profundidade, a riqueza da sua vida interior. Nós sabemos disso.
Quando encontramos uma pessoa com quem gostamos de conversar, que sempre enriquece a nossa alma com a sua bondade, com a sua humildade, com a sua sinceridade. Por isso, diz o livro de Provérbios, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Enquanto nós queremos ser reconhecidos pelos nossos bens, nós deixamos de moldar a nossa vida interior para que ela seja o nosso maior tesouro e para que as pessoas em torno de nós valorizem mais a nossa pessoa do que os nossos bens exteriores. É por esse motivo que o espírito de comparação é tão danoso, porque o nosso maior tesouro, que é a nossa vida interior, o nosso maior tesouro é também o nosso maior segredo, que somente Deus vê em plenitude. Sendo assim, uma pessoa amadurecida procura ser mais agradável aos olhos de Deus do que aos olhos dos outros. Ela sabe que, em última instância, só Deus me conhece. Só Deus vê tudo em minha vida. Só Deus vê a minha consciência e a minha vida interior. Se queremos ser estimados pelos nossos bens, pela nossa aparência ou por qualquer outra qualidade periférica, nós criamos um personagem. Ou seja, nós criamos uma caricatura de nós mesmos. E criar uma caricatura tem sempre um preço. O preço de que outras pessoas podem parecer melhores do que nós. Em outras palavras, se vivemos de aparências, se damos tanta importância às aparências, nunca nos libertaremos do espírito de comparação. Sempre haverá alguém que pareça estar melhor do que nós. Esse é o preço de se criar uma caricatura, de se criar um personagem. Portanto, caros fiéis, aceitar a nossa identidade pessoal é aceitar o plano amoroso do Sagrado Coração para cada um de nós. Ninguém pode atingir o pleno desenvolvimento das virtudes. Ninguém pode atingir a maturidade na vida espiritual sem renunciar definitivamente aos seus ídolos, aos seus personagens, às revoltas interiores contra Deus e contra a providência. As crianças fazem birras contra os seus pais e os adultos imaturos se revoltam contra o plano de amor e de misericórdia de nosso Senhor para conosco. Enquanto nós nos revoltamos por um apego a bens periféricos, nosso Senhor quer que desejemos, acima de tudo, os bens sobrenaturais, que não passam, que são eternos. Então, peçamos ao Sagrado Coração a graça de aceitar o seu plano de amor e de misericórdia, assim como a graça de executar tudo aquilo que Ele espera de nós, para que possamos nós também dizer com São Paulo: pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.